Muitas pessoas sabem que buracos negros são assustadores, objetos do espaço profundo que engolem objetos para sempre, nunca mais sendo recuperados. No entanto, e se dissermos que na verdade vivemos dentro de um buraco negro? Junte-se a nós enquanto seguimos um dos cientistas mais relevantes vivos hoje, Michio Kaku, revelando essa verdade chocante. Nossa existência acontece dentro de um buraco negro supermassivo, ao discutir as imagens do telescópio espacial James Webb, que entre aspas comprovam que o Big Bang estava errado. A verdade é que com o avanço do telescópio espacial James Webb, a teoria do Big Bang pode não permanecer intocável, já que seu telescópio fez observações que desafiam os astrônomos a mudar seu pensamento sobre a compreensão do início do universo. O renomado físico teórico Michio Kaku não economizou palavras ao descrever as descobertas de algumas galaxias chocantes há alguns meses. Well, that's the problem. The James Webb Space Telescope is upsetting the apple cart. All of a sudden we realize that we may have to rewrite all the textbooks about the beginning of the universe. Então, o que exatamente é essa descoberta do James Webb que fez cientistas repensar a origem do universo? Aqui Kaku novamente fala sobre essas imagens. Now, it takes many billions of years to create a galaxy, like the Milky Way galaxy, with 100 billion stars, many billions of years old. But the James Webb Telescope has identified 6 galaxies that exist half a billion years after the Big Bang that are up to 10 times bigger than the Milky Way galaxy. That shouldn't happen. Mas então, por que a descoberta de meia dúzia de galáxias grandes foi problemática para os astrônomos que descrevem a origem do universo? There should not be primordial galaxies that are bigger than the Milky Way galaxy that are only half a billion years old. Something is wrong. We may have to revise our theory of the creation of the universe. As galáxias das quais Kaku fala contêm dezenas a centenas de bilhões de estrelas, e os estudos estavam sugerindo que era quando o universo tinha apenas 500 a 700 milhões de anos. Isso é significativamente mais cedo e mais rápido do que o que era previsto pelos modelos atuais de formação de galáxias, que implicam que as coisas se agrupam progressivamente ao longo do tempo. O quebra-cabeça de como essas galáxias se tornaram tão grandes tão rapidamente poderia exigir uma nova física ou novas técnicas para criar galáxias. A descoberta dessas quebradoras de universos pelo James Webb demonstrou que ele fornecia uma nova visão da história e evolução precoce do cosmos. Uma equipe de astrônomos liderada por Ivo Lobby, da Universidade de Tecnologia Swinburne, em Melbourne, Austrália, descobriu as 6 galáxias usando as primeiras fotos do James Webb, que foram lançadas em julho de 2022 e cobriram uma parte do céu 100 vezes menor que a lua cheia. As fotos foram capturadas com a câmera infravermelha próxima NIRCam, uma das 4 principais instrumentos do James Webb. A NIRCam podia detectar luz que tinha sido esticada pela expansão do universo, de comprimentos de onda visíveis para infravermelhos, permitindo observar objetos que outros telescópios não conseguiam ver, porque eram muito fracos ou estavam muito distantes. Os pesquisadores descobriram cerca de uma dúzia de objetos nas fotos da NIRCam que apareciam excepcionalmente brilhantes e vermelhos. Eles usaram uma técnica conhecida como estimativa do desvio para o vermelho fotométrico para calcular a distância entre cada objeto com base em quanto a luz tinha sido desviada para o vermelho pela expansão cósmica. 6 dos objetos exibiram desvios para o vermelho extremamente altos, variando de 9,5 a 11,5, o que implicava que sua luz tinha pouco mais de 700 milhões de anos. Em comparação, a galáxia mais distante confirmada tinha um desvio para o vermelho de 11,1 e tinha sido descoberta em 2016 pelo telescópio espacial Hubble. Usando modelos de evolução estelar e síntese populacional, os cientistas calcularam a quantidade de estrelas que cada galáxia precisaria emitir toda a sua luz. Eles descobriram que as massas estelares das 6 galáxias variavam de 10 a 100 bilhões de vezes a massa de nosso Sol, o que era comparável ou maior do que a massa de nossa própria galáxia, a Via Láctea, que tinha cerca de 60 bilhões de estrelas e tinha tido mais de 13 bilhões de anos para produzi-las. Por várias razões, essas descobertas eram surpreendentes e intrigantes. Em primeiro lugar, elas implicavam que essas galáxias tinham se originado rapidamente e eficientemente
em um curto período de tempo, transformando a grande maioria de seu gás disponível em estrelas. Isso desafiava a visão convencional da formação de galáxias, que previa que as galáxias começavam pequenas e gradualmente se tornavam maiores ao se fundirem com outras galáxias ou ao acumularem gás de seu ambiente. Em segundo lugar, as teorias cosmológicas baseadas em estudos do fundo cósmico de micro-ondas, CMB, a radiação remanescente do Big Bang, mostravam que essas galáxias tinham mais massa do que a que estava disponível em suas regiões de espaço naquela época. Em terceiro lugar, elas mostravam que essas galáxias já tinham produzido um grande número de estrelas antigas e vermelhas, o que sugeria que tinham passado por várias gerações de formação de estrelas e enriquecimento químico. Isso levantava questões sobre o modo como essas galáxias tinham se formado e evoluído tão rapidamente, desafiando a compreensão convencional da astrofísica e da cosmologia. Como as estrelas tinham surgido e crescido em ambientes tão jovens e primitivos? Como tinham sido conciliadas essas disparidades? Uma possibilidade era que as medições ou as suposições subjacentes a elas tinham sido incorretas. Era possível que esses objetos não tivessem sido galáxias, mas sim quasares ou outros tipos de núcleos galácticos ativos, AGN, alimentados por buracos negros supermassivos em sua origem. AGN podiam parecer incrivelmente brilhantes e vermelhos, assemelhando-se a galáxias distantes, mas essa situação parecia improvável, pois os AGN geralmente tinham assinaturas espectrais distintas que esses objetos não tinham. Além disso, como os buracos negros supermassivos exigiam tempo para se formar e acumular matéria, os AGN eram projetados para ser raros em desvios para o vermelho tão altos. Outra possibilidade era que houvesse uma falha nos modelos ou teorias usados para interpretar as observações. Era possível, por exemplo, que essas galáxias tivessem evoluído por meio de mecanismos diferentes dos que entendíamos naquele momento, como colapso direto ou instabilidade extrema. Esses processos tinham o potencial de criar galáxias enormes em um curto período de tempo, sem depender de fusões ou acreção. Alternativamente, essas galáxias podiam ser exceções ou anomalias que tinham se desenvolvido sob condições incomuns ou em regiões raras do espaço, em vez de serem indicativas da população geral naquela época. Eram necessárias mais observações com amostras maiores para validar sua presença e quantificar sua frequência. Outra opção, no entanto, era que algo estivesse errado com nossa cosmologia ou física. Era possível que essas galáxias forneçam evidências de eventos ou interações novos que não estivessem abrangidos pelo nosso modelo de cosmologia normal, como aniquilação de matéria escura ou flutuações de densidade primordiais. Esses fatores podiam afetar o volume e a distribuição da matéria no universo primitivo, permitindo mais massa e expansão mais rápida em alguns lugares do que em outros. Alternativamente, essas galáxias podiam representar evidências de novas dimensões ou forças adicionais não incluídas em nossos modelos atuais de física, como a teoria das cordas ou a gravidade modificada. Esses eventos podiam afetar a forma como a luz viajava pelo espaço e pelo tempo, alterando seu brilho e desvio para o vermelho percebidos. No entanto, todas essas eram possibilidades teóricas que exigiriam mais investigação e testes com mais dados e melhores modelos nos próximos anos. Esperava-se que o James Webb fornecesse mais informações sobre essas estranhas galáxias e suas implicações para a cosmologia e a física. O telescópio estava equipado com uma série de instrumentos capazes de realizar espectroscopia e imagens em várias faixas de comprimento de onda, permitindo estudos mais abrangentes de suas características e entorno. O telescópio também podia observar porções maiores do céu e regiões mais profundas do espaço, aumentando a probabilidade de descobrir mais exemplos. Em 2018, na tentativa de explicar um dos grandes mistérios da astronomia, os astrônomos se depararam com a diversidade impressionante na composição das diferentes estrelas agrupadas em aglomerados globulares, que eram normalmente muito antigos e podiam conter milhões de estrelas em um espaço limitado. A questão que persistia era por que as estrelas nesses aglomerados tinham uma gama tão diversificada de componentes químicos, mesmo que aparentemente tivessem sido criadas ao mesmo tempo a partir da mesma nuvem de gás. Muitos dos elementos nas estrelas teriam exigido quantidades enormes de calor para serem gerados, como o alumínio, que teria exigido temperaturas de até 70 milhões de graus Celsius, muito acima das temperaturas estimadas para o núcleo das estrelas, que eram cerca de 15 a 20 milhões de graus Celsius, como o Sol. Os cientistas desenvolveram uma possível solução, uma estrela supermassiva furiosa que expelia poluição química.
Eles acreditavam que essas estrelas massivas tinham sido formadas por colisões sucessivas em aglomerados globulares densamente povoados. Essas estrelas eventualmente tinham se tornado como reatores nucleares maciços, alimentando continuamente com matéria e injetando muita dela. Essa poluição descartada, por sua vez, tinha alimentado estrelas jovens em desenvolvimento, fornecendo a elas uma gama mais ampla de produtos químicos, à medida que tinham se aproximado do gigante supermassivo. Essas estrelas tinham sido descobertas na galáxia GN11, que estava a mais de 13 bilhões de anos-luz de distância. A luz que víamos dela tinha apenas cerca de 440 milhões de anos, desde o Big Bang. Tinha sido descoberta pelo telescópio espacial Hubble em 2015 e tinha detido o recorde da galáxia mais antiga observada até recentemente. Como resultado, tinha sido um alvo ideal para o sucessor do Hubble, o James Webb. O novo telescópio espacial tinha fornecido duas pistas importantes: a intensidade impressionante das estrelas e aglomerados globulares e, mais importante, a existência de uma grande quantidade de nitrogênio. O nitrogênio tinha exigido temperaturas muito elevadas, que os pesquisadores acreditavam que só podiam ser criadas por uma estrela gigante. Se a hipótese anterior da equipe fosse verdadeira, a presença desse supermassivo poderia ser comparada a encontrar uma pegada de uma estrela gigante. No entanto, havia poucas chances de ver essa criatura de perto, uma vez que a expectativa de vida de estrelas supermassivas era de apenas cerca de 2 milhões de anos, um piscar de olhos na escala do tempo cósmico. Eles acreditavam que aglomerados globulares tinham existido até quase 2 bilhões de anos atrás e poderiam ainda revelar mais sinais das enormes estrelas que tinham abrigado no passado. No entanto, Michio Kaku tinha uma explicação alternativa para as descobertas mais recentes feitas pelo telescópio James Webb. These are not baby galaxies at all. They're actually monstrous black holes. Black holes that formed after the instant of creation. That's baffling scientists because they don't fit in the normal sequence of the birth of a galaxy. So I personally think that we're actually looking at monster black holes where perhaps new laws of physics are emerging. And again, if you can figure all this out, there could be a Nobel Prize waiting for you. No entanto, uma teoria relacionada sugeria que o universo era um buraco negro gigante. Essa teoria propunha que nosso universo tinha sido criado por um buraco negro gigante que tinha entrado em colapso em outro cosmos maior. O horizonte de eventos de um buraco negro era um limite além do qual nada podia escapar de sua força gravitacional. A alta gravidade tinha distorcido e torcido o tecido do espaço-tempo dentro do horizonte de eventos, resultando em uma singularidade, um ponto onde a densidade e a curvatura tinham se tornado infinitas. Alguns cientistas acreditavam que, em vez de uma singularidade, poderia haver outro horizonte de eventos dentro do buraco negro, levando a um mundo separado com regras físicas diferentes. Isso implicaria que nosso universo estava aninhado dentro de um buraco negro em outro universo, e que outros universos podiam existir dentro de outros buracos negros. Essa hipótese pressupunha que os buracos negros não eram apenas armadilhas de uma só via, mas também portais para outros domínios de espaço e tempo. Alguns modelos teóricos e cálculos matemáticos apoiavam essa suposição, mas ela não tinha sido validada ou comprovada por observações ou experimentos. Um dos principais objetivos dessa teoria era responder à pergunta sobre o que tinha ocorrido antes do Big Bang, que era comumente reconhecido como a origem de nosso universo. A teoria do Big Bang descrevia como nosso universo tinha surgido a partir de um estado quente e denso de matéria e energia há aproximadamente 13,8 bilhões de anos e tinha se expandido e esfriado desde então. No entanto, a teoria do Big Bang não explicou o que produziu ou desencadeou essa condição inicial, ou o que existia antes dela. Muitos físicos acreditam que não havia tempo antes do Big Bang, pois o tempo começou naquele instante, e, portanto, indagar o que aconteceu antes era inútil ou sem sentido. No entanto, alguns físicos não estavam satisfeitos com essa resposta e buscavam uma explicação mais profunda para a criação de nosso universo. Uma teoria era que nosso universo evoluíra a partir de um buraco negro em outro universo. Essa ideia foi proposta pela primeira vez pelo físico russo Igor Novikov em 1973 e foi posteriormente desenvolvida por outros físicos, como Lee Smolin, Nikodem Poplavsky e Stephen Hawking. De acordo com essa teoria, nosso universo poderia ser um dos muitos que existiam em um multiverso, uma vasta gama de universos distintos, cada um com seu próprio conjunto de leis físicas. Alguns desses universos poderiam incluir buracos negros capazes de originar novos universos.
A forma de pensar sobre isso era imaginar uma estrutura de buraco negro no espaço-tempo. De acordo com a teoria da relatividade geral de Einstein, espaço e tempo estavam inextricavelmente ligados e podiam ser influenciados pela existência de matéria e energia. Um buraco negro era uma área do espaço-tempo onde a gravidade era tão poderosa que distorcia o tecido do espaço-tempo, criando um poço sem fundo do qual nada poderia escapar. A singularidade era um ponto no espaço onde a força gravitacional se tornava infinita. No centro de um buraco negro, acreditava-se que a singularidade era uma região de densidade infinita onde as leis conhecidas da física falhavam. Alguns físicos, no entanto, argumentavam que as singularidades eram artefatos matemáticos causados por levar a relatividade geral além de seus limites de validade, e propunham que efeitos quânticos poderiam impedir que singularidades surgissem dentro de buracos negros, criando, em vez disso, novas áreas de espaço-tempo com características distintas. Uma teoria era que essas novas regiões de espaço-tempo eram, na verdade, buracos de minhoca, que eram atalhos no espaço-tempo, teoricamente possíveis de acordo com as equações da relatividade geral de Einstein, mas nunca foram observados ou comprovados. Ambas as extremidades do buraco de minhoca estariam conectadas a mundos diferentes. Nesse cenário, uma extremidade estaria dentro do buraco negro do universo Pai, com o horizonte de eventos do Pai, e a outra extremidade estaria fora do buraco negro do universo Filho, com o horizonte de eventos do Filho. A matéria e a energia que caíam em um buraco negro em um universo poderiam emergir como um buraco branco em outro, que era o oposto de um buraco negro, uma região do espaço de onde nada poderia entrar, mas tudo poderia sair. Um buraco branco poderia servir como fonte ou semente para um novo universo, fornecendo matéria e energia para seu início. Esse processo tinha o potencial de continuar indefinidamente, resultando em uma hierarquia infinita ou rede de universos dentro de universos dentro de universos. Cada universo possuía sua história, evolução, estrutura, composição e destino únicos. Alguns mundos podiam ser semelhantes ao nosso, enquanto outros podiam ser muito diferentes. Alguns universos podiam ser mais antigos que o nosso, enquanto outros podiam ser mais jovens. Alguns universos podiam estar isolados dos outros, enquanto outros podiam interagir ou colidir. Essa teoria tinha alguns aspectos fascinantes, como fornecer uma explicação natural para por que nosso universo existia, como ele foi criado, do que era feito e o que se tornaria. Ela também oferecia uma possível solução para alguns enigmas cosmológicos, como por que nosso universo tinha uma entropia mais baixa, por que tinha constantes físicas ajustadas, por que tinha uma expansão inflacionária, por que tinha energia escura, por que tinha matéria escura, por que tinha assimetria de baryons, por que tinha estrutura em larga escala, por que tinha radiação cósmica de fundo em micro-ondas, por que tinha ondas gravitacionais primordiais, por que tinha flutuações quânticas, onde tinha emaranhamento quântico e assim por diante. No entanto, essa teoria enfrentava inúmeras dificuldades e objeções, incluindo ser altamente especulativa, não testável, não comprovável, incompleta e consistente com paradoxos, circularidades, ad hoc, antropismo, metafísica e assim por diante. Aqui estão alguns dos desafios e críticas. 1. Falta de evidência empírica. A principal crítica é que essa teoria é altamente especulativa e carece de evidência empírica ou observações que a respaldem. Até agora não há evidência observacional direta de outros universos além do nosso. 2. Problema de testabilidade. Como testar ou verificar uma teoria que postula a existência de universos além do nosso que não podemos observar diretamente? A falta de testabilidade é uma grande limitação. 3. Princípio antrópico. A teoria é frequentemente criticada por depender fortemente do princípio antrópico, que sugere que o nosso universo é como é porque, se fosse diferente, não poderíamos estar aqui para observá-lo. Isso é considerado uma explicação fraca e tautológica. 4. Natureza metafísica. A teoria se torna altamente metafísica, envolvendo conceitos complexos e especulativos que podem não ter uma base sólida na física. Isso levanta questões sobre a validade da teoria como uma explicação científica. 5. Falta de estrutura matemática sólida. A teoria carece de uma estrutura matemática sólida que possa ser usada para fazer previsões testáveis. Ela é frequentemente baseada em ideias conceituais vagas. 6. Incompletude e circularidade. A teoria muitas vezes não fornece uma explicação completa sobre como os universos surgem, por que têm as propriedades que têm e como se relacionam. Isso pode levar a circularidades ou respostas insatisfatórias. 7. Problema da comunicação entre universos. Como poderíamos nos comunicar ou interagir com outros universos, se eles existissem?
Essa questão levanta desafios conceituais significativos. 8. Problema da comparação de universos. Como poderíamos comparar as propriedades ou parâmetros de diferentes universos se não tivéssemos acesso direto a eles? Essa questão é fundamental para a validação da teoria. 9. Natureza não científica. Alguns críticos argumentam que essa teoria está mais no domínio da filosofia ou da metafísica do que da ciência, devido à falta de evidências empíricas e testabilidade. No geral, a teoria de universos múltiplos é uma hipótese intrigante que tem gerado discussões e debates na comunidade científica. No entanto, sua natureza especulativa e a falta de evidência empírica sólida a tornam uma questão em aberto e sujeita a mais pesquisa e investigação. A pergunta final: você acredita que vivemos dentro de um buraco negro? Continua sendo um tópico fascinante para discussões e reflexões. Apesar das numerosas críticas e desafios que a teoria enfrenta, as descobertas do telescópio espacial James Webb continuam a estimular debates e investigações dentro da comunidade científica. Os enigmas cósmicos que surgem dessas observações desafiam nossa compreensão atual da física e da cosmologia. Muitos cientistas, como Michio Kaku, estão animados com a perspectiva de explorar e expandir nossa compreensão do universo, questionando conceitos profundamente arraigados. A busca pela verdade sobre as origens do universo e o papel dos buracos negros, galáxias monstruosas e teorias multiversais continua. O telescópio espacial James Webb e outros observatórios espaciais planejados, juntamente com avanços na física teórica e matemática, podem eventualmente nos ajudar a responder a essas questões fundamentais. Talvez um dia teremos uma compreensão mais sólida e baseada em evidências de nossa existência e do universo que habitamos. Enquanto isso, o mistério e a fascinação do cosmos persistem, impulsionando a pesquisa científica e a exploração do desconhecido. A história do universo é uma narrativa em constante evolução, e os desafios que enfrentamos hoje podem muito bem ser as sementes das descobertas que moldarão nosso futuro. O que sabemos agora é apenas uma fração do que ainda há para descobrir, e a jornada da humanidade em direção à compreensão do cosmos continua a ser uma das aventuras intelectuais mais emocionantes de todas.